Olá, seja bem-vindo ao Revista. Você sabia que Belo Horizonte é a capital da inflação? Isso é confirmado pelo levantamento do Índice de Preços ao Consumidor semanal da Fundação Getúlio Vargas. A pesquisa se refere ao acumulado do mês de maio até o dia 15. Nesse período, o índice de BH registrou variação positiva de 1,53%. O resultado é o maior entre as 7 capitais pesquisadas. Quanto vale o dinheiro no país? Com a alta da inflação, o salário dos trabalhadores parece valer cada vez menos. Um vídeo postado no YouTube por uma professora da rede pública foi assistido por milhões de pessoas. O depoimento dela foi gravado durante uma audiência pública em Natal, no Rio Grande do Norte. Além de reclamar da precariedade da educação, Amanda falou sobre os baixos salários pagos pelo governo. Que é um número composto por 3 algarismos apenas, bem diferente dos outros números que são apresentados aqui com tantos algarismos, que é o número do meu salário, né? Um 9, um 3 e um 0. Meu salário base, R$930. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta a todas e todos que estão aqui, sim, nível superior, com especialização. Se vocês conseguiriam, mas também respondam só se não ficarem constrangidos, obviamente. Se vocês conseguiriam sobreviver ou manter o padrão de vida que vocês mantêm com este salário. Não conseguiriam. Certamente, esse salário ele não é suficiente para pagar nem a indumentária, né, que os senhores e as senhoras utilizam para poder frequentar esta casa aqui. A minha necessidade de alimentação é imediata. A minha necessidade de transporte é imediata. A necessidade de Jéssica de ter uma educação de qualidade é imediata, certo? Então, eu gostaria de pedir aos senhores, inclusive, que se libertem dessa concepção errônea, extremamente equivocada, isso eu digo com propriedade, porque sou eu que estou lá, inclusive, além, propriedade maior até do que os grandes estudiosos. Parem de associar a qualidade de educação com professor dentro de sala de aula. Parem de associar isso daí. Porque não tem como você ter qualidade em educação com professores 3 horários em sala de aula. Certo? Porque é assim que os professores multiplicam os 930. 930 de manhã, 930 à tarde, 930 à noite, para poder sobreviver. Não é para andar com bolsa de marca, nem para usar perfume francês. Certo? É para ter condição de pagar a alimentação dos seus filhos. É para ter condição de pagar uma prestação de um carro que muitas vezes eles compram para poder se locomover mais rapidamente entre uma escola e outra e que eles precisam escolher o dia em que vão andar de carro porque não tem condição de comprar o combustível. E eu não me sinto constrangida em apresentar o meu contra-cheque, nem a aluno, nem a professor, nem a nenhum dos senhores aqui, porque eu penso que o constrangimento deve vir de vocês. Você vai ver agora quanto custavam alguns alimentos da cesta básica em janeiro deste ano e os preços deles atualmente. Os dados são do site de pesquisas mercadomineiro.com.br. Nós temos aqui o açúcar, que teve aumento de mais de 20%. Já o arroz, que antes custava cerca de R$12 o pacote, teve uma ligeira queda. No caso do feijão, o preço baixou mais ainda. Antes custava quase R$6 e agora passou para pouco mais de R$3. O leite também teve aumento de quase 14% se comparado a novembro. O café, item indispensável na mesa do mineiro, também está mais caro. O pacote passou dos R$5. Nós também comparamos o preço das carnes. Passou de R$15 para quase R$18 o quilo. O frango também está na faixa de 17% de aumento. Na parte dos vegetais, podemos perceber que a variação de preços é bem maior. A alface está 30% mais cara, já o preço da batata assusta. Passou de R$ 1,55 para quase R$ 3,50. Aqui no estúdio eu recebo a Naila Trícia, ela é educadora financeira, e também o professor Pedro Paulo Petersen, professor de economia aqui da PUC Minas. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada, José. Para começar o nosso bate-papo, professor, eu queria
que você falasse a respeito dessa questão da inflação. Ela realmente é real, ela existe e as pessoas estão sentindo no bolso. Sim, é verdade. A inflação ela tem um fator muito perverso, porque ela corrói o poder de compra das pessoas, o que significa dizer que com a mesma quantidade de salário, você passa a comprar cada vez menos produtos. Então ela afeta definitivamente a qualidade de vida das pessoas. E esse aumento ele é sentido nos últimos tempos e muitas vezes as pessoas acham que só em algumas coisas que elas consomem mais. A gente pode dizer que é geral a questão da energia, a questão da gasolina, os alimentos no supermercado? A inflação ela é calculada a partir de um conjunto de produtos. Então tem produtos que sobem, produtos que caem, mas a gente fala na média. O que está ocorrendo? Nós temos a inflação, ela está tendendo agora a cair, mas até o presente mês, ela veio no processo de ascensão. E hoje, por exemplo, os alimentos in natura, como chuchu, como laranja, estão apresentando queda. Em compensação, os alimentos processados, né, eles estão sofrendo um processo de alta. Então, exemplo, o leite está sofrendo um processo de alta, a gasolina está aumentando. O que importa dizer é que o pico da inflação, nós estamos vivendo, nesse momento, o pico da inflação. E há uma tendência, esperando que ela se verifique, de queda do processo inflacionário. Ótimo, Inália. Então, aproveitando aí o comentário do professor, a gente já pode dar uma primeira dica para as pessoas que estão em casa. Essa questão de ter produtos que estão diminuindo o preço e outros aumentando, qual seria a dica nesse caso? Aproveitando a fala aqui do professor, ele falou que os preços que estão caindo são preços de produtos in natura. E eu, como médica, até recomendo, né, às pessoas e aos meus pacientes a darem preferência para esses alimentos. Hoje em dia, a gente está consumindo muito mais alimento industrializado, que além de doer no bolso, engordar as pessoas, causar muito mais doença, né, prejudica a saúde física e a saúde financeira. Então, é uma hora de aproveitar para poder comprar esses alimentos e, no lugar de um refrigerante, por exemplo, quem sabe utilizar o suco, né, que é muito mais saudável. Com certeza, ganha na saúde, ganha no bolso, sai um pouquinho da inflação, ao mesmo tempo preocupando com uma coisa fundamental, que é a saúde. Isso. E, professor, essa questão dos aumentos de preço fazem os trabalhadores sentirem que ganham menos, e na verdade não é a realidade. O que acontece na economia que faz com que a gente tenha essa sensação? Porque existe o reajuste do salário, mas não assim, na mesma proporção que a inflação e que também é o aumento do preço dos produtos. O que na verdade a gente observa é que os salários eles são reajustados normalmente num único período, uma vez por ano, por exemplo. E os alimentos, ou os produtos de modo geral, a variação de preço dele é contínua, ou pode subir todo dia, ou pode cair todo dia. Então, essa sensação, na medida que há inflação, a sensação de queda do poder aquisitivo, ela é real. O salário está diminuindo em termos reais mesmo. O que significa que você vai pagar no caixa do supermercado cada vez mais e levar no seu carrinho cada vez menos. Então, de fato, quando há um processo inflacionário, os alimentos, o salário diminui mesmo o seu poder de compra. E, Naila, uma outra coisa que é importante a gente comentar diante dessa fala do professor, com essa sensação de que o mesmo salário que eu ganhava no passado, esse ano vale menos, o que a pessoa pode fazer? Na realidade, eu acho que a pessoa ela deve utilizar com muito mais sabedoria, né? Aprender a gastar com mais sabedoria. Por quê? Porque não adianta, na verdade, o tanto de dinheiro que a gente recebe. Eu conheço pessoas que recebem um salário mínimo e vivem muito bem. Pessoas que recebem 10 salários mínimos e vivem mal. Por quê? Porque não utilizam a sabedoria no gastar. Então, a gente precisa estar aprendendo mesmo a colocar no papel os nossos gastos, priorizar as nossas necessidades e deixar o supérfluo como supérfluo de verdade. E a sua sugestão, então, seria fazer realmente uma planilha, anotar no caderninho, gastei com isso, e depois avaliar aquelas anotações, no sentido assim, isso foi necessário, isso não. Mês que vem eu vou mudar meu hábito? É assim mesmo que a pessoa deve fazer?
eu como médica eu gosto de utilizar a palavra diagnosticar. Do mesmo jeito que a gente diagnostica uma doença, eu preciso diagnosticar a minha situação financeira. E não há outra forma de fazer esse diagnóstico se não colocar no papel, enfrentar a realidade. E o interessante é que nos cursos eu tenho percebido que as pessoas falam assim, que quando elas vão começar a anotar, muitas vezes elas perdem o impulso de comprar. Então é interessante que a própria anotação, ela ajuda, né, a pessoa a utilizar com mais sabedoria. É verdade, porque a gente observa que as pessoas focam muito a receita, o que eles recebem, e esquecem de monitorar, de acompanhar o gasto. Então, tão importante quanto é ganhar bem, é gastar bem também. E para gastar bem, você tem que criar um hábito, monitorar as suas despesas adequadamente, porque normalmente o que a gente faz? Só administra os grandes gastos e o dinheiro escoa mesmo nos pequenos gastos. Então, é uma coisinha aqui, uma coisinha, principalmente mulher, que não aguenta ver uma vitrine, né? Compra um colarzinho, um brinco, no final do mês isso acaba pesando muito. Exatamente. Então é interessante fazer um planejamento ao longo do mês. Né? Você sabendo qual é o perfil do seu gasto, você vai acompanhando mensalmente aquele seu gasto e de forma que você criar uma cultura para monitorar os gastos, e essa cultura vai gerar o quê? Um gasto mais eficiente e uma poupança. Acaba economizando. Porque hoje a gente tem uma cultura de consumir, né? É a cultura do consumo. Sim. Eu acho que o brasileiro está precisando de mudar essa cultura para a cultura do poupar. Uma das grandes armadilhas que o brasileiro cai é a do crédito fácil. Hoje em dia a gente consegue crédito nos bancos, nas financeiras, até na própria compra parcelada. Então, eu acho que com isso, a pessoa, ela paga um preço muito alto, Ela né? sente à vontade. Se meu dinheiro acabar, eu tenho de onde tirar mesmo, que seja no cheque especial, né? Aí o que acontece? Ela é penalizada. A penalização, ela vem através dos juros. E isso só vai prejudicar o orçamento familiar. Um exemplo, vamos supor que a pessoa pague R$10 de juros. Na realidade, ela poderia estar consumindo um pacote de arroz. Então, acho que essa é uma atenção que a gente deve ter. Agora, a decisão de crédito normalmente é tomada em função da prestação. Se aquela prestação cabe dentro da minha capacidade de pagamento, ela contrata o crédito e não vê o total de pagamento que ela está realizando. E muitas vezes ela está levando um produto e pagando 2 produtos, 1,5 de produto. Então, é tão importante quanto pesquisar um bom preço, é verificar o quanto que você está pagando no somatório total daquelas parcelas. Se exceder muito ao valor final do produto à vista, é porque esse crédito é proibitivo. Ele está punindo o consumidor. Então, o consumidor ele tem que evitar esse tipo de crédito e, na medida do possível, poupar antes de realizar esse tipo de despesa. Então, é isso. No lugar de gastar aí com juros, a pessoa aprende a poupar e vai colocando aqueles R$10 ou R$20, R$30, poupa durante um tempo para poder fazer a compra à vista. A gente tem que lembrar que um dos melhores investimentos, né, é a compra à vista, porque à vista a gente consegue desconto. Muitas vezes de 5% que a gente não consegue isso em aplicação. Com certeza. Gente, muito obrigada pela presença. Achei que esse bate-papo foi super esclarecedor. Quem está em casa agora está gastando demais, aí já tem a dica, já sabe o que fazer. Foi um prazer tê-los aqui com a gente. Naila, você quer também, inclusive, divulgar uma participação sua? Fica à vontade. Sim, muito obrigada. Eu quero aproveitar e convidar as pessoas para o meu próximo curso. Ele vai acontecer no dia 4 de junho. Para maiores informações, pode utilizar o telefone 9538-2600 ou acessar o site www.educaçãofinanceirabh.com.br. Muito obrigada. Obrigada pela participação. No próximo bloco, você vai ver uma reportagem especial que resgata a história da Praça da Liberdade. Tem também um recital da cantora Titane e as intervenções do Grupo Galpão na Rua, além da companhia de dança Pilobolos. Voltamos já!